Programa Doutor Saúde, um oferecimento. Argo Construtora, Academia Ponto 1, Multiscan e Unique Laser. Programa Doutor Saúde, porque a informação é a melhor forma de prevenção. Bom dia, está no ar mais um programa Doutor Saúde. E hoje o nosso assunto é a adolescência. Uma fase marcada por grandes transformações, tanto físicas como biológicas. E essa fase, ela é própria de cada pessoa. E o primeiro tema a ser abordado é sobre adolescência e educação. Para isso, fomos conversar com o educador Fernando Cobb. E além disso, vamos falar sobre beleza, hábitos a serem cultivados durante a adolescência e que você vai manter durante a sua idade adulta. Conversamos com a doutora Patrícia Frisso, que vai nos dar dicas e orientações. Vamos falar também do assunto exercício físico e o mito dos anabolizantes. Tudo isso depois da nossa vinheta. A adolescência é uma fase difícil e cheia de mudanças. Então, é importante que educadores, pais e adultos possam compreender um pouquinho como que se processa para poder ajudar o adolescente a viver muito melhor. E para tratar sobre esse tema, o programa Doutor Saúde foi até o Colégio Contec e conversou com o educador Fernando Cobb. Nosso assunto hoje é qualidade de vida na adolescência. Então, viemos aqui conversar com o Fernando Cobb, que é diretor do Colégio Contec e é uma pessoa de hábitos saudáveis e que emprega aqui no colégio todos esses conhecimentos, né, Fernando? Tang, é um prazer, né, estar aqui no programa Doutor Saúde, o qual nós somos parceiros. O colégio tem realmente a filosofia, né, Tang, você conhece a nossa filosofia, de desenvolver os conhecimentos para que os jovens tenham hábitos saudáveis e levem isso para as suas famílias também, né? Sim, em relação à atividade física, a gente sempre tem uma preocupação em relação à educação física. O que o Colégio Contec, assim, tem de diferencial em relação à orientação dos professores na preparação desse jovem para esse futuro de ser uma pessoa saudável, Fernando? Atividade física é um dos principais pontos da vida saudável, né? Você tem alimentação, tem atividade física. E a educação física, nós estamos tentando mudar um paradigma, né? Nós temos um projeto que está bem desenvolvido hoje no colégio, em que o aluno vai ter também a prática esportiva, mas o objetivo é que ele também leve, de uma forma individual, de forma autossuficiente, um conhecimento sobre respiração, sobre alongamento, sobre aquecimento e relaxamento, que são técnicas de educação física que você pode ter esse conhecimento e fazer no dia a dia, né? E fazer sozinho, né, Tanguy? Sem precisar de personal trainer, e professor de educação física, academia. Educação física você pode fazer em casa, diariamente, né? Diariamente, num pequeno espaço. Sim. Né? Você fazer um alongamento, uma respiração correta, né? Uma prática de relaxamento, aquecimento. Isso todos deveriam conhecer e a gente acredita que os nossos alunos sairão daqui, né, do ensino médio com um bom conhecimento disso. Sim. Fernando, em relação à alimentação, como você citou, aqui a cantina de vocês ela tem até alguns diferenciais, né? Como é que funciona a cantina do Colégio Contec? A cantina, ela oferece os alimentos saudáveis, né? Sanduíche natural, suco, tem o açaí hoje, né, na cantina. Você hoje não tem o salgado frito, o salgado é assado, mas ainda não conseguimos tirar o refrigerante, nós oferece o suco natural, mas o que a gente, né, orienta o aluno é que ele procure consumir os mais saudáveis, mas os mais saudáveis, né, não fazem parte da cultura da família. Sim. Esse é que é a questão, é mudar a cultura da família. Sim. É um projeto que a gente também tem atuado. E além disso, Tanguy, os mais saudáveis também são mais caros. Sim. Infelizmente, né? Essa é a característica do alimento mais saudável. Mas lá na frente a economia é grande com saúde, né, Tanguy? Né? Fernando, e até aqui no Colégio Contec existem várias palestras, eu mesmo já participei de algumas, e uma coisa muito interessante,
Essa fase do adolescente é uma fase de novas descobertas, de autoafirmação, até uma fase de um pouco de rebeldia, digamos assim. E vocês sempre tentam trazer a família junto desse adolescente. Qual é a importância? A família é fundamental, né? Nós sempre dizemos que a escola é um tripé, né? É uma mesinha de 3 pés, em que a família, o aluno e o colégio. Isso, nós temos uma filosofia, temos um projeto pedagógico, temos orientações, um projeto disciplinar, tudo isso, se a gente integra a família, o resultado é muito melhor. Sim. As famílias que estão integradas com o colégio, eu sempre tenho dito que mesmo que os pais sejam separados, né, a integração para desenvolvimento com o colégio tem que existir entre os dois. Tanto que hoje, quando nós chamamos o pai, a gente chama o pai e a mãe. Sim. Né? Porque normalmente a mãe vai, né? E o pai não vai, mais a mãe. E aqui a gente tem procurado trazer os dois até quando eles estão separados. Só quando eles moram longe que fica mais difícil. Então a gente tenta fazer com que a família se integre nesse projeto de vida saudável, com palestras, com orientações. Os professores têm muitas orientações. A gente respira conhecimento para a vida saudável dentro do colégio. E são várias as práticas e as atividades. Por exemplo, agora nós vamos ter uma feira de ciências aqui, sim, com tecnológica, uma grande feira de ciência e tecnologia envolvendo as disciplinas da área exatas, mais da área exatas. Mas o tema dessa feira é os conhecimentos, são os hábitos saudáveis, a vida saudável. Qual é a média de idade, Fernando, da participação desses alunos? Essa Contecnológica, ela é voltada para o aluno de 6º ano até o 2º ano do ensino médio. Então é realmente adolescência mesmo. Adolescência mesmo. Meu filho de 12 anos não quer ser chamado de criança mais, né? Ele é pré-adolescente. Adolescente. Então realmente ficam aí as dicas e orientações do professor Fernando Cobb, dos hábitos saudáveis. Siga e viva muito melhor. A Pele Capelli oferece o que há de mais moderno em manipulação de fórmulas, garantindo segurança, eficácia e resultados positivos no tratamento da sua saúde e beleza. Com laboratório de última geração, hoje é referência em todas as especialidades médicas. Pele Capelli, preparada para o futuro. Centrais de atendimento 2121 5355 3345 7110. Contec, o número 1 em cursos técnicos. Há 39 anos tem a confiança do mercado. Para o emprego ou valorização profissional, faça Contec e destaque-se. Curso técnico Contec, o número 1 em cursos técnicos. Matricule-se. Agora vamos tratar de acne-estria, um assunto bem polêmico, questões manifestadas justamente na puberdade, onde ocorre aí uma explosão hormonal. Para a gente ter uma noção, Vanessa, 8 em cada 10 jovens acabam tendo algum problema relacionado com esse tema. Então vamos conversar com a doutora Patrícia Frisso, que vai trazer orientações de como prevenir e como tratar caso apareça. Nosso assunto de hoje é sobre a adolescência. Nós vamos falar da face do adolescente, da pele. Quais os cuidados que o adolescente tem que ter nessa fase da sua vida? Então, a primeira expectativa, o que a gente tem que fazer é orientar o adolescente a fazer uma boa higienização facial. É uma limpeza. Escolher um bom sabonete e pelo menos um bom protetor solar adequado para o seu tipo de pele, que costuma ser mais oleoso, para que ele tenha uma rotina de cuidado desde essa fase, que vai ser muito importante, vai refletir muito quando ele for mais velho. Isso vai refletir nas manchas, na qualidade da sua pele. Antigamente, os adolescentes, principalmente as crianças, elas antes não tinham esse contato com a maquiagem. Hoje a gente vê que é bem cedo, elas já começam hoje a maquiar e às vezes ganham maquiagens que não têm qualidade muito boa e a gente não lembra de remover. E aí vai crescendo, a gente vê que o uso da maquiagem ele começou agora a ser usado mais precocemente pelos adolescentes. Então a importância de usar uma maquiagem com uma qualidade boa, escolher uma maquiagem que seja assim, para o tipo de pele do adolescente. Se ele tem uma pele muito oleosa, ele tem que escolher uma maquiagem mais mineral, ou se não, em loção, mais fluida.
lembre-se depois que ele tem que remover essa maquiagem. Isso é importantíssimo, não pode ter resíduo na pele. Outra coisa que aparece muito no adolescente, que é o mais importante nessa fase, é a acne. É uma doença que incomoda bastante e principalmente a parte estética, porque o adolescente naquela época, ele está naquela época de se autoafirmar, de ficar bem para os seus amigos, seus colegas, e a acne atrapalha bastante. Ele fica realmente assim, incomodado de estar com a pele marcada e ele acaba usando da automedicação. O que é isso? Ele vai à farmácia sem orientação e compra aquele sabonete que ele viu na propaganda e ele começa a usar. Ele faz o quê? Ele acaba espremendo as espinhas, que isso também está errado, pode marcar a pele. Então ele faz os cuidados errados até ele poder procurar um médico. Tá? O certo é você já procurar, quando começar o quadro de acne, procurar a ajuda de um especialista que vai orientar como é que ele vai fazer a expressão, se ele tem que remover aqueles cravos que ele tem, aquelas espinhas, mas tem que ser com a ajuda de um especialista, uma boa limpeza de pele com um profissional adequado. Então o mais importante, a nossa dica é que aparecer um quadro de acne, vocês já se preocupem, levem o seu filho ou sua filha ao especialista e a gente já comece a fazer um bom tratamento para acne. Outro fator importante na adolescência são as estrias. Elas realmente surgem nessa fase. A estria é um estiramento do tecido. A gente tem rompimento de colágeno, de elastina e formam aquelas estrias brancas ou vermelhas. Então, normalmente isso acontece no adolescente pelo próprio crescimento, mas também pode ser por ter engordado um pouquinho mais, né, aumentado o peso. Nas meninas, principalmente, quando nasce, quando aumenta os seios, quando aumenta a região do bumbum. Então, são áreas mais propensas. Mas também a gente consegue perceber estria, além do crescimento, além do peso, às vezes que aumenta um pouco, a gente também consegue perceber o surgimento de estria nas hipertrofias musculares. O que é isso? Às vezes o adolescente vai para academia, faz um pouco de exercício, o músculo aumenta e ele acaba tendo aquelas estrias. Então a nossa dica é que a estria, ela tem como ser prevenida. Então durante a fase de crescimento a gente tem que ficar com controle de peso. Então para ajudar na prevenção, o importante é usar cremes hidratantes ou óleos hidratantes diariamente após o banho. Porque com isso você mantém a pele mais hidratada, ela tem uma facilidade maior de estiramento. Então a gente consegue prevenir as futuras estrias. Que tal garantir beleza também aos seus cabelos? Então, participe da promoção da Vanity. Os 5 primeiros que ligarem para o telefone que está passando aí no seu vídeo vão garantir um kit de manutenção com óleo de argan no conforto da sua casa ou no seu salão de preferência. Então, corra, não perca tempo. Pegue o telefone, ligue para os telefones que estão passando aí no seu vídeo, né? Comente que está assistindo ao programa Doutor Saúde, o quadro de beleza assinado pela doutora Patrícia Frisso, ganhe o seu kit manutenção com óleo de argan e garanta a beleza dos seus cabelos. As marcas da vida ficam nas lembranças, nos trazendo emoções. A Clínica Unique Laser conta com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, como depilação a laser e modernos tratamentos faciais e corporais, sempre com acompanhamento médico e nutricional, destacando-se como um dos melhores centros de medicina estética do Espírito Santo. Clínica Unique Laser. Ame a sua idade. Apague as evidências. E agora, Dr. Tanguy fala da importância da prática do exercício físico nesta fase da adolescência e também sobre o mito dos anabolizantes. É durante a adolescência que a pessoa vai definir quem ela vai ser na idade adulta. Então os hábitos saudáveis, eles são importantes desde o começo. Uma dúvida muito frequente em relação à atividade física. Quando começar e qual a carga ideal para cada fase?
Então eu oriento, a atividade física ela deve ser estimulada e desenvolvida desde a criança. A partir do momento que a criança começa a correr já, levar essa criança para correr na praia, para brincar, jogar bola, andar de bicicleta por volta dos 4, 5 anos, você já começa uma natação, só que durante a adolescência esses cuidados eles devem ser intensificados. Então a gente tem que lembrar que a partir dos 12 anos até os 19 anos, a pessoa ela está tendo uma maturação óssea, ou seja, ela está em fase de crescimento. E nessa fase, a atividade física, ela vai fazer o quê? Estimular o crescimento, estimular o fortalecimento ósseo. Então ela é muito bem-vinda. Todas as atividades, tanto atividades aeróbicas, como corrida, natação, futebol, basquete, vôlei, assim como atividades de reforço muscular, o pilates e até mesmo a musculação. A partir dos 12 anos de idade, você já pode ir para uma academia fazer uma atividade física. Só que o interessante é que antes de fazer essa atividade, você possa ter uma avaliação médica. O médico avaliar se você tem algum desvio de coluna, se você tem diferença de uma perna para outra, se você tem diferença de um membro para o outro e se você não tem nenhum problema cardiológico, nenhum problema ortopédico que possa te contraindicar ou se não até ter uma orientação mais adequada. Um assunto muito interessante quando você entra numa atividade física, principalmente o adolescente, é o que? Ele vai entrar para fazer uma musculação. Então vem a influência dos amigos, principalmente em relação a querer pegar cargas cada vez mais pesadas. Você tem que lembrar que se essa pessoa que está em fase de formação, em fase de crescimento, ela tiver com cargas excessivas, essa articulação do joelho, da coluna, do quadril, do ombro, ela pode o quê? Ter uma formação inadequada. Então esse adolescente vir a apresentar dores durante o período da adolescência ou até mesmo na fase adulta. Um assunto bem delicado também é o uso do anabolizante. É interessante de saber por quê. Várias pessoas vão recomendar para o adolescente, se você usar um anabolizante, você vai crescer mais rápido. Realmente o anabolizante ele é um remédio, ele é um medicamento, então deve ter prescrição médica. Ele deve ser usado em algumas doenças. O anabolizante ele não é feito para ser usado para todo mundo. E principalmente porque a forma com que é usada é uma forma, na maioria das vezes, clandestina e uma forma em abuso. O que acontece? Os jovens acabam usando em excesso. O que o anabolizante traz de bem-estar? Ele provoca o quê? Um ganho de massa muscular mais rápido, porque o músculo ele incha. Ele provoca uma recuperação muscular muito mais rápida. Então, realmente, o anabolizante, quando usado, ele promove até um estado de euforia. Em algumas pessoas, até uma raiva, que é o excesso dessa euforia, que é uma coisa ruim. Na mulher, principalmente, o que ele pode trazer de efeitos colaterais? Ele pode levar a aumento dos pelos, aumento do timbre da voz, ou seja, a mulher fica com aquela voz metálica, uma voz que não é feminina, começa a ter uma voz masculinizada. E principalmente também acne, a mulher desenvolve acne. E outro fator, a hipertrofia do clítoris, ou seja, é uma alteração da genitália feminina, que algumas vezes não é reversível. Então, principalmente as meninas têm que tomar cuidado com o uso de anabolizante nesses fatores. Então siga as orientações e viva muito melhor. E assim encerramos mais um programa Doutor Saúde, tratando desse tema tão bacana que é a adolescência, realmente uma fase mágica, não é isso, doutor? É uma fase cheia de dúvidas, cheia de medos, porém cheia de graça. Esse adolescente vai se tornar o adulto de amanhã, responsável pelos seus hábitos, responsável pela sua saúde. Isso dependendo aí do acompanhamento dos pais, da família e da escola. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, acesse o site www.tvdrsaude.com.br e assista o programa. Saúde para você! Saúde para vocês! Programa Doutor Saúde, um oferecimento. Argo Construtora, Academia.1, Multiscan e Unique Laser. Programa Doutor Saúde, porque a informação é a melhor forma de prevenção.
Contec, o número 1 em cursos técnicos. Há 39 anos tem a confiança do mercado. Para o emprego ou valorização profissional, faça Contec e destaque-se. Curso técnico Contec, o número 1 em cursos técnicos. Matricule!